Você já se pegou justificando seus erros? Eu quero te dizer que isso está atrapalhando a sua vida e você nem percebe. Os provérbios nos ensinam sobre a racionalização dos nossos erros e como isso nos tira de um caminho de crescimento e prosperidade. Então, vamos aprender como reconhecer as nossas falhas, aceitar a disciplina, buscar a sabedoria e cultivar a humildade, porque isso pode nos conduzir para um crescimento pessoal incrível. Por isso eu te convido para aprender como transformar seus erros em degraus para a sabedoria com os ensinos de Provérbios. Eu sou o João Edson e você está em mais um Provérbios na Prática. Então vamos começar a nossa aula de hoje com uma lição importante que podemos extrair dos Provérbios, que se relaciona com a necessidade de reconhecimento dos nossos erros. Veja o que diz o Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia. E o que esse provérbio significa para nós? Ele está essencialmente aconselhando a não esconder ou negar as nossas falhas. Ele nos diz que a prosperidade e a misericórdia vêm com a honestidade e a responsabilidade por nossas ações. O ato de esconder nossos erros pode ser interpretado de muitas maneiras, e uma delas é a prática de racionalizar os nossos erros. Mas vamos esclarecer o que significa racionalizar. Quando cometemos erros, pode ser muito tentador inventar razões ou desculpas para justificar as nossas ações. E isso é o que chamamos de racionalização. Por exemplo, imagine que um jovem tenha se esquecido de fazer o dever de casa. Em vez de admitir que se esqueceu, ele pode ser tentado a dizer que estava muito ocupado ou que o professor não explicou a tarefa corretamente. Isso é uma forma de racionalização. Assim como você pode ter esquecido de fazer algo no seu trabalho e, em vez de assumir que esqueceu, resolve dizer que o chefe não explicou direito ou que não ouviu o que ele tinha pedido para fazer. No entanto, Provérbios nos adverte contra essa prática. Por quê? Porque ao racionalizar nossos erros, não estamos assumindo a responsabilidade por eles. Estamos essencialmente nos enganando, nos fazendo acreditar que não fizemos nada de errado ou que o nosso erro não foi grande coisa. Mas isso é uma ilusão. É como o provérbio nos ensina. Esse tipo de auto-engano não leva à verdadeira prosperidade. E em vez disso, Provérbios nos aconselha a confessar e abandonar nossos erros. Isso significa admitir honestamente quando cometemos um erro e em seguida fazer o possível para corrigir esse erro e aprender com ele. Em vez de racionalizar, devemos tentar crescer a partir dos nossos erros. Agora, isso não significa que seja fácil. Admitir nossos erros pode ser difícil. Pode nos fazer sentir vulneráveis ou envergonhados, mas a longo prazo é uma parte essencial para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal. É como o Provérbios nos lembra, é um caminho para a verdadeira prosperidade e misericórdia. A próxima lição que aprendemos com Provérbios tem tudo a ver com a busca incessante pela sabedoria e o entendimento. No Provérbio 4:7 somos aconselhados: a sabedoria é coisa principal, portanto, adquira sabedoria, e com tudo que possuís, adquire o entendimento. Agora, o que isso tem a ver com a ideia de racionalizar os nossos erros? Bem, para responder isso, precisamos primeiro entender o que os Provérbios quer dizer com sabedoria e entendimento. A sabedoria, como o Provérbios nos ensina, não é apenas sobre adquirir conhecimento. Não é uma questão de acumular fatos ou informações. Em vez disso, sabedoria é sobre compreender profundamente as coisas. É sobre entender como o mundo funciona, como as pessoas funcionam e, o mais importante, como nós mesmos funcionamos. Entendimento, por outro lado, é a habilidade de perceber as conexões entre as coisas. É a capacidade de ler nas entrelinhas, de ver além do óbvio. Nesse sentido, entender é saber por que as coisas são como são e não apenas saber o que elas são. Agora, se estamos constantemente racionalizando nossos erros, isso nos impede de ganhar a verdadeira sabedoria e o entendimento. Por quê? Porque quando racionalizamos, tendemos a distorcer a realidade para que ela se ajuste à nossa visão de mundo. Estamos mais focados em proteger o nosso ego do que em buscar a verdade. Se, por exemplo, não admitimos que não estudamos o suficiente para um teste, porque ficamos no celular ou na TV, em vez disso,
Culpamos o professor por ter sido muito exigente. Estamos perdendo a oportunidade de aprender uma lição valiosa. Não estamos realmente procurando entender por que falhamos no teste ou por que poderíamos fazer diferente na próxima vez. Em contraste, quando admitimos nossos erros e enfrentamos de frente, estamos abrindo caminho para um maior entendimento e sabedoria. Estamos nos dando a chance de aprender com os nossos erros e crescer a partir deles. E como Provérbios nos lembra, este é o caminho da verdadeira sabedoria e entendimento. Agora, Provérbios nos traz outra lição essencial. Fala sobre a importância de acolher a correção e a disciplina em nossas vidas. Provérbios 3, 11 e 12 diz assim: Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Agora, como isso se conecta com o nosso tema de não racionalizar os nossos erros? Vamos decompor isso para ficar mais fácil. Primeiro, vamos falar sobre o que significa disciplina e correção. Essas palavras podem parecer duras à primeira vista. Ninguém gosta de ser corrigido ou disciplinado, certo? Mas é importante entender que a disciplina e a correção não são punição, mas sim sobre aprendizado. São ferramentas para nos ajudar a aprender com os nossos erros e crescer como pessoas. Quando o Provérbios nos aconselha a não desprezar a disciplina ou se magoar com a repreensão, ele está essencialmente nos dizendo para aceitar e aprender com os nossos erros. Ele está nos incentivando a ver os nossos erros como oportunidades de aprendizado, não como falhas pessoais para serem escondidas ou racionalizadas. Agora, o que acontece quando racionalizamos nossos erros? Bem, a racionalização é uma maneira de evitar a correção e a disciplina. Em vez de aceitar nossos erros, a aprender com eles e crescer, nós os negamos e minimizamos. Isso pode nos proteger temporariamente do desconforto, mas a longo prazo impede nosso crescimento e aprendizado. Por outro lado, quando acolhemos a disciplina e a correção, quando aprendemos com os nossos erros, em vez de racionalizá-los, nós abrimos para o crescimento e a maturidade. E como Provérbios nos lembra, essa disciplina e correção são atos de amor, são formas de nos ajudar a ser melhores. E a última lição dos Provérbios que vamos discutir hoje é a importância da humildade. Veja o que diz o Provérbios 11:2. Quando vem a soberba, então vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Então, o que isso nos ensina sobre racionalização dos nossos erros? Vamos começar definindo primeiro o que é humildade. A humildade é uma qualidade de não se achar superior ou melhor que os outros, de estar aberto para aprender e reconhecer quando estamos errados. A humildade é uma forma de honestidade, de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Agora, como isso se conecta com a ideia de não racionalizar os nossos erros? Quando racionalizamos os nossos erros, estamos basicamente tentando convencer a nós mesmos e os outros que não estamos errados. Estamos tentando proteger o nosso ego. Estamos agindo com soberba, em vez de ser humilde. Provérbios nos adverte contra isso. Ele nos diz que a soberba leva à desonra. Em outras palavras, quando insistimos que estamos certos, mesmo quando estamos errados, quando nos recusamos a admitir os nossos erros, acabamos perdendo o respeito de outras pessoas e de nós mesmos. Por outro lado, Provérbios nos diz que com os humildes está a sabedoria, e isso significa que quando somos humildes, quando admitimos nossos erros e aprendemos com eles, ganhamos sabedoria. Aprendemos mais sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo ao nosso redor. Então, para o seu próprio bem, a próxima vez que você cometer um erro, eu os encorajo a resistir à tentação de racionalizá-los. Em vez disso, tente abraçar a humildade, admita seu erro, aprenda com ele e cresça. Isso pode ser difícil, mas é assim que adquirimos a verdadeira sabedoria e o entendimento. Agora, é importante lembrar que todos nós cometemos erros. É parte do ser humano. Mas cada erro é uma oportunidade de aprendizado, uma chance de crescer e melhorar. Então, da próxima vez que você cometer um erro, não se apresse em escondê-lo ou racionalizá-lo. Em vez disso, seja humilde, reconheça o erro, aprenda com ele, use-o como um trampolim para o seu crescimento pessoal. Cada um de nós tem um potencial para a sabedoria e para a prosperidade dadas por Deus.
Não deixe que o medo do erro ou a falha o detenha. Em vez disso, abrace o aprendizado, com todos os seus altos e baixos, porque é assim que realmente crescemos. Lembre-se das palavras dos provérbios: com os humildes está a sabedoria. Portanto, continue humilde, continue aprendendo, continue crescendo e saiba que mesmo em seus erros, você está no caminho para a verdadeira sabedoria se continuar aprendendo com os ensinos das Escrituras. Que você tenha muita paz, prosperidade, saúde e sabedoria para assumir e aprender com seus erros. Um grande abraço e até segunda-feira com mais um Provérbios na Prática, se Deus assim permitir.